Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. É um prazer estar com vocês nessa quinta-feira para mais uma live, mais um bate-papo aqui nessa nossa sala privada, onde a gente vai falar de muita tendência, muitas estratégias, bastante conteúdo prático para você aplicar no teu negócio imediatamente. Momento esse que é o momento ímpar do mundo, vamos conversando aqui um pouquinho, até o pessoal está entrando ainda, é um momento único, momento de muita transformação, se assemelha muito, quando a gente olha, hoje eu estava conversando aí com um grande economista do Brasil, estou fazendo essa live aqui direto de Roma hoje para vocês, estou aqui num roadshow em Roma, e vim de Milão, vim para Roma, e depois estou indo para Toscana para terminar o roadshow. E esse momento se assemelha muito com os momentos de agosto de 2001, pré-September 11, e com agosto de 2015, pré-crise do subprime. Eram momentos onde o mercado já vinha se desgastando desde o ano anterior, do final do ano anterior, vinha-se a conversa de que os preços estavam muito esticados e tudo mais, e em setembro, no 11 de setembro de 2001 e no 15 de setembro de 2008, houve o grande pico da grande crise, das duas grandes crises. Então, esse momento ele se assemelha muito, quando a gente olha as características, o que está acontecendo, os viés de mercado, as conversas, ele se assemelha muito com esses dois períodos. Não sei se vai acontecer uma grande crise ou não em setembro, como foi setembro de 11 e setembro de 15, mas de 2008, mas ele se assemelha muito, ele parece muito as características, como ele vem se desenhando. Então, nós vamos entrar agora, falar um pouquinho de cenário, falar um pouco mais de estratégias e de como você pode aproveitar, como as empresas podem aproveitar esse momento com essa turbulência. É um momento de muita turbulência, mercado subindo, mercado caindo, gente falando em crise, gente falando em recessão, gente falando em Trump preso, outro falando em Trump solto, ganha Lula, ganha Bolsonaro, manifesto para cá, manifesto para lá no Brasil, aqui na Itália caiu o Draghi, quer dizer, você tem uma série de movimentações. Então, vamos passar rapidamente aqui um pouco o overview daquilo que a gente falou na live passada, do cenário, e de como a gente faz o desdobramento para aplicar isso no nosso negócio. Então, vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Legal. Boa. Então, vamos lá. Primeiro cenário, obviamente, isso daí está em todos os noticiários, qualquer página, inflação. Inflação crescente no mundo todo, mesmo com desaceleração. E não parece que ela arreda o pé tão cedo. Parece que ela já perdeu a força de crescer, mas não parece que ela reduz. Mas a inflação caminhando ali, como a gente falou na live passada, inclusive com a presença do Rogério. A mesma coisa com juros ainda crescente no mundo todo. Brasil, semana passada a Copom, Estados Unidos, então juros ainda crescente no mercado. A questão de câmbio, então isso acaba flutuando o câmbio, e principalmente o câmbio dólar-euro, Europa, Estados Unidos, com uma paridade que nunca tinha ocorrido, então o mercado europeu ficando barato para o mercado americano, e o mercado americano ficando mais caro. A questão do supply chain, que a gente falou bastante a semana passada, com a questão de Rússia, com a questão de China, a falta de materiais, a falta de componentes e a falta, inclusive, de produtos acabados. E afetando com isso todas as empresas, todas as cadeias produtivas ao redor do mundo. E isso não tem cara de que, vamos falar assim, deve atravessar o final de 2022. Esse cenário são cenários energia e petróleo. Petróleo deu uma folga, conseguiu baixar do patamar dos $100, mas ainda ali em cima, muito próximo dos $100. Nada mostra ainda que nem que vem volte lá para os $50, qualquer coisa assim, o preço do barril. E nada mostra também que vai muito acima. Então, vai depender ainda do cenário. Eu acho que a questão de energia e petróleo vai continuar ainda numa instabilidade, dependendo do que vai acontecer no inverno europeu, no inverno do hemisfério norte, quando tiver a demanda do gás, tiver a demanda de petróleo para aquecimento das casas, e aí, com a questão da Rússia, como é que isso daí vai se comportar no mercado. Questão de eleição no Brasil, então, nós temos mais um fator que cria turbulência no mercado, Copa do Mundo e Ucrânia
China e Donald Trump. 3 grandes figuras no cenário da geopolítica, no cenário econômico, que estão nos noticiários. Né? O que vai acontecer com o Trump, lá se vai ser preso ou não, o FBI invadindo a casa dele. Isso é um fato inédito nos Estados Unidos com o ex-presidente. Então, isso movimenta uma série de situações. E isso acaba influenciando, inclusive, na eleição do próprio Bolsonaro. Aí, né? Quer dizer, essa relação, todo aquele discurso do Bolsonaro acaba tendo uma repercussão também nessa linha. Né? A questão da China com os Estados Unidos via Taiwan, né? Guerra, não guerra, tensão, não tensão, e da Ucrânia, que já está assunto nas páginas aí, que deve perdurar pelo segundo semestre. Então, basicamente, esse é o grande cenário que a gente discutiu na live passada. Quem quiser buscar lá no YouTube, buscar nas nossas redes sociais, Luciano Vital, só buscar lá que está lá essa questão do cenário. Então, a partir do cenário, como é que a gente toma proveito disso? Como é que a gente encara esse mercado, né? E o que a gente pode fazer nas nossas empresas? Então, o primeiro ponto é, o que vai causar isso? Isso aí vai causar pressão nos orçamentos das famílias e das empresas, né? Inflação, juros, câmbio, supply chain, todos esses pontos vão pressionar os orçamentos, seja ele doméstico da sua casa, na casa do teu vizinho, na casa do teu concorrente, ou das empresas. Né? Então, todas as empresas e todos os orçamentos vão ter um orçamento mais pressionado para o segundo semestre desse ano. E, com isso, quais são os grandes segmentos que devem crescer? Né? O primeiro deles, construção e real estate. Poxa, Luciano, mas eu estou vendo que o preço de casa deve cair. Vamos considerar 2 fatores. Uma é a acomodação de preço, outra é a disponibilidade de imóveis. Mesmo com juros altos e mesmo com os preços caindo um pouco, existe um déficit de imóveis no mundo todo. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, há um déficit de moradia muito grande. Então, para você tirar esse déficit aí, precisa de, provavelmente, uma construção acrescida, um mercado de real estate acrescido pelos próximos 10 anos. O que significa que esses 2 anos de pandemia fez com que o mercado, por mais que tenha flutuações, por mais que suba os juros para empréstimos, que ainda continue forte para a área de construção civil. Né? Na minha visão pessoal, se tiver um governo mais com a cara de Lula, volta de programas como Minha Casa Minha Vida, que impulsionam toda a parte de construção. Não estou fazendo juízo de valor nem para um lado nem para o outro, mas trazendo aquilo que pode ser uma tendência, olhando os fatos que a gente já viu no passado. Né? Então, no governo Lula, você tinha esse programa Minha Casa Minha Vida aí no Brasil, que impulsionou muita coisa. Nos Estados Unidos, hoje, só para vocês terem uma ideia, faltam mais ou menos 4 milhões de imóveis, ou seja, uma Nova York inteira de imóveis que falta nos Estados Unidos. Então, por mais que se caia o preço, se alongue um pouco mais, que o consumidor fica um pouco mais longe de comprar por impulso, mas a compra continua, a necessidade continua. Faz sentido para vocês isso? Então, esse déficit imobiliário leva o mercado da construção para frente, na minha opinião. O outro, saúde, beleza e estética. Né? O ser humano cada vez mais preocupado com ele mesmo, com a saúde, preocupado com a beleza, com a estética, com o bem-estar. Então, são segmentos, real estate, saúde, beleza, estética, que, na minha opinião, independente do mercado, independente da inflação, independente dos juros, vão continuar aquecidos, vão continuar com lançamentos, vão continuar trazendo. Energia, clima e água. Né? A gente está tendo um verão aqui na Europa muito quente, né? Com alguns recordes de temperatura. O inverno aí no Brasil também com recordes de temperatura, né? Às vezes chegando aí a 32, 33 graus aí em São Paulo, dentro de um inverno, o que não é normal. Né? E a questão toda da energia e da água. Então, toda a parte de clima, energia e água, segmentos que também, o que tiver ligado nisso, no ecossistema do ESG, né? Na parte do environmental, deve seguir. Tecnologia, tudo que é X-Techs e plataformas. Obviamente, a gente está vendo aí praticamente um estouro da bolha, né? Dos apps, da cripto, aquilo tendo uma correção de valor, mas, independente do mercado de capitais, de preço de bolsa, a questão da digitalização, a questão da automatização, a questão de processos, ela continua forte e vai continuar nos próximos meses. Por quê? Até porque pela falta de mão de obra qualificada. A gente assiste no mundo todo hoje uma falta de mão de obra.
né? Por mais que você tenha inflação, por mais que você tenha juros, você ainda tem uma demanda por empregados muito grande. Na Europa, faltando gente, nos Estados Unidos, faltando gente, no Brasil, faltando gente. Você vê as taxas de desemprego nos índices históricos, não no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, nas mínimas históricas. Né? Falta de piloto do avião, a motorista de caminhão, a barman, garçom. Então, tudo que for ligado a digital, a plataformas, a automatização de processo, digitalização de processo, vai continuar no seu caminho. Metaverso, cripto e NFTs. Deve ser um mercado que deve ter muita turbulência, mas deve crescer. Eu coloquei até um traço no cripto, porque o cripto eu deixaria uma dúvida com relação à regulamentação. Já viram eu falar isso em algumas outras lives? A questão da regulamentação é uma questão muito forte para a cripto. Então, ali fica sempre um ponto de atenção do que pode acontecer no mercado devido à regulamentação. É um mercado de veículos elétricos, e aí logística, varejo e tudo que foi ligado ao last mile, a entrega nas casas, ao delivery. Né? De novo, uma ressalva ali no varejo que pode, conforme caminhar a inflação, conforme caminhar o hábito de consumo, pode ter um Natal um pouco menos aquecido do que os últimos 2 anos. Então, eu deixaria aí para o varejo uma interrogação que não pega o varejo todo, mas varejos específicos, varejos segmentados. Ok até aí? Deu para dar uma entendida no mercado? Então, falamos um pouco de cenário, falamos um pouco dos principais segmentos, que, independente do que acontecer, vão ser segmentos que vão caminhar. Eu colocaria um outro segmento aqui, que é o segmento de consultoria. Tá? Toda a parte de consultoria, seja ela na parte de estratégia, na área financeira, na área de RH, ela deve, na área de supply chain, ela deve ter muita força no segundo semestre. Por quê? Porque as empresas vão ter que demitir, vão ter que fazer correções, como a gente vai ver no próximo quadro, e elas vão demandar novas cabeças, novas estratégias, novos modelos de negócio. Então, a área de serviços, business to business, né, o business service, deve ter um crescimento também nesse próximo semestre. E aí, como aproveitar o momento? Primeira coisa, tem que rever seu planejamento. Como é que eu aproveito? Eu tenho que olhar como é que está a situação de planejamento, como é que estão meus concorrentes, como é que estão meus preços, como é que está meu consumidor. Porque o mundo todo mudou, e voltando às férias aqui do hemisfério norte, né, o Brasil praticamente já voltou, mas os Estados Unidos e a Europa ainda estão em férias, né, voltam aí do meio do mês para o final do mês, o consumidor vai voltar com uma cabeça diferente. Né? Quem volta de férias volta diferente, né? Pensou na vida, descansou, recarregou, a pessoa volta com uma outra visão. Então, vai precisar rever o planejamento. Como é que o meu cliente voltou? Como é que o meu mercado voltou? Como é que os meus concorrentes voltaram? Né? E aí você vai ter que, com isso, corrigir, rever todo o cenário financeiro das empresas. Né? Porque o dólar a 140 é um cenário, dólar a 120 é outro, desculpa, petróleo, 140, petróleo 120, petróleo a 100, petróleo a 80. Muda completamente o cenário que você vai ter de custos. Câmbio a 4,80 é uma coisa, a 5,50 é outro, né? Falando aí real versus dólar. Dólar versus euro, a 1,13, 1,15, até 1,30 de diferença é uma coisa, a 1 para 1 é outra coisa. Então, a revisão de planejamento financeiro ela vai ser uma constante durante o segundo semestre. As empresas vão ter que revisar seus orçamentos para 2023, revisar seus orçamentos de longo prazo, e mais do que isso, e aí é um ponto importante, vão ter que ter diversos orçamentos, diversos cenários na manga. Porque como são muitas variáveis e as variáveis alterando muito, você não vai poder trabalhar com um cenário financeiro só. Você vai ter que trabalhar com múltiplos cenários. Faz sentido para vocês? Você vai ter que tirar rapidamente da manga combinação de juros, inflação, custo de energia, custo de frete, e aí trazer rapidamente isso daí para dentro do teu negócio. Então, isso é o que a gente tem aconselhado os CFOs aqui na Europa, nos Estados Unidos, aconselhado os CFOs, os CEOs aí no Brasil, de múltiplos cenários. Múltiplas variáveis com múltiplos cenários. Ou seja, rever planejamento e rever cenário financeiro se torna algo muito mais complexo nesse momento, com muitas variáveis para se levar em conta.
né? E essa é a questão de mercado turbulento. Com isso, os valuations têm que ser revistos. E aí você vai ter que rever investimentos, né? Muitas empresas sofrendo com OPEX, né? Com caixa para capital de giro, né? Você, quando pega o mercado de startups, alguns mercados sofrendo com capital de giro, alguns mercados vão ter que fazer investimentos. Quando a gente olha real estate, quando a gente olha ampliação de aeroportos, ampliação de infraestrutura, Estados Unidos viram muito forte na linha de ampliação de infraestrutura. Algumas infraestruturas vão ter que ter investimento. Então, a revisão global de investimentos. Foco no caixa. As empresas vão ter que ter foco no caixa. Porque com juros altos, inflação alta e supply chain, com quebras, com deficiência de supply chain, o caixa se torna cada vez mais vital. O caixa ele torna um ponto de diferenciação entre as empresas. Ele já é normalmente, mas em momentos de turbulência, né, eu brinco, né, do cash is God, do caixa é rei, para cash is king, para cash is God, né, do caixa é rei para caixa é Deus nesse momento, né? Caixa, caixa, caixa. Muitos fundos com muito dinheiro, muitos investidores com muito dinheiro, muita gente muito líquida, né? Venho falando desde o começo do ano, fique líquido. Imagino que a gente já esteja no ponto de entrada. Para quem assistiu aquela minha live de 10 de janeiro, né? Que eu sempre cito ela, falava, olha, fica líquido, fica líquido, fica líquido. O que eu digo agora, já começa a olhar as oportunidades. Começa a olhar alguns focos de entrada de mercado. Algumas coisas já estão muito baratas. Pode ser que caia mais? Pode, mas a gente nunca acerta o vértice, né? Então, um olhar atento para a entrada em investimentos e no privilégio de caixa. E rever a questão de liderança e equipe. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando diferente. As pessoas estão pensando diferente, né? As pessoas estão caminhando de forma diferente. Então, a sua liderança, a sua equipe tem que mudar, né? As pessoas estão mais... quem já viu algumas outras lives, que eu sempre falo, antes elas viviam para trabalhar, agora elas trabalham para viver. Então, essa mudança muda todo o jeito de contratar, o jeito de reter, o jeito de estimular, né? Com trabalho remoto. Essa semana eu recebi 3 ofertas, 2 para CEO remoto. Nunca tinha recebido uma oferta para CEO remoto. Então, pessoas procurando CEO que esteja fora do país dele para poder ter uma visão diferente de negócio. Então, o mercado começa a mudar e as empresas começam a ter que rever a liderança, rever o formato de equipe, rever como fazer o approach, e aí você tem uma oportunidade de aproveitar o mercado. Fez sentido até aí? Se você ficar com alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma ideia, joga ali no chat para mim, que no final da live a gente comenta. E aí, dando sequência aqui, o que é a palavra de ordem? Remodelar o negócio, né? Pivotar o negócio. Todas as empresas vão ter que remodelar os seus negócios. De Apple a Tesla, de Twitter a General Motors, todos vão passar por remodelagem. E mesmo que já tenham feito no pós-pandemia, vão ter que remodelar novamente. Por quê? Porque a geopolítica está mudando, né? Quando a gente pega aquela última frase que eu coloquei lá no cenário, Ucrânia, China e Donald Trump, o cenário muda. Brasil, Bolsonaro ou Lula, o cenário muda. Então, a remodelagem de negócio vai ser uma tônica em todas as empresas. Você tem que remodelar para você aproveitar o momento. E aí, como é que você faz? Vamos num passo a passo de como aproveitar isso. Tá? Gestão ativa, criativa, inovativa e assertiva. Não dá para ficar muito no blá, blá, blá. Tem que ser ativo, tem que ser criativo, tem que ser inovativo, né? Inovador, tem que ser assertivo. Definitivamente é um novo mundo, com novas dinâmicas, que exige um novo comportamento das pessoas e das empresas. Ou seja, o que é a minha visão, a visão do nosso conselho, a visão de quem a gente tem conversado muito no mercado nos últimos 30 dias? Setembro abre uma nova janela de mundo, abre um novo jeito de viver. E aí a gente está tentando, obviamente, antecipar aquilo que é palpável, aquilo que devem ser os grandes pilares. Porque quando o mercado está turbulento, você tem que se agarrar naquilo que você tem certeza.
Porque o restante é incerteza. Se você ficar preso na incerteza, você não avança. Então, por isso que a gente procura entender aquilo que são as certezas. E o que são certezas? Com certeza, ou você aproveita a oportunidade, ou você vai ser esmagado pelas ameaças. Né? Porque nesse momento de mudanças, ou você vai aproveitar a oportunidade, ou você vai ser esmagado pelo aquilo que ameaça, porque alguém vai aproveitar no seu lugar se você não aproveitar. Se a tua empresa não se mexer, se a tua empresa não remodelar, não revisitar, eu não vou investir agora em consultoria, eu não vou investir num bom CEO, eu não vou investir numa remodelagem de negócio, eu não vou gastar tempo refazendo meu planejamento, alguém vai estar fazendo no teu lugar. Eu sempre brinco. Fica tranquilo, se você não quer fazer, o teu concorrente faz por você. Fica super tranquilo. E aí, como aproveitar ao máximo tudo isso? Então, vamos lá. Primeiro, estratégia de guerrilha para aproveitar fragilidades e oportunidades. Ou seja, você tem que olhar cada concorrente, tem que olhar cada nicho de mercado. Né? Na terça-feira, eu estava numa reunião de conselho para uma construtora aí no Brasil e a gente estava buscando nichos. Você tem que ter um planejamento para cada nicho de cliente seu. Porque cada cliente vai contar nesse segundo semestre. Não dá para ir para uma política única, estanque para todo mundo. Né? Quando eu falo com a minha equipe, eu estou vendo vários aqui dos nossos franqueados, dos nossos licenciados, dos nossos sócios ao redor do mundo, caso a caso. Tem que se olhar caso a caso. Não dá para fazer algo geral para todos. Claro que você tem que ter as regras de negócio, tem que ter o seu mercado rodando, mas tem que se olhar o caso a caso, tem que se olhar nicho a nicho. Segundo ponto, foco no caixa novamente. Você vê que eu repito isso. Caixa, caixa, caixa. Geração de caixa é muito importante. Basicamente, a gente está assistindo aí, né, o desinflar da bolha, vamos chamar aqui, se a gente pudesse dar um nome para essa bolha, né? Ou eu chamaria ela de bolha cripto ou de bolha Elon Musk. Né? São dois nomes para essa bolha que está murchando. Claro que vai nascer uma nova. Né? Se a gente pega 2001, se a gente pega 2008, se a gente pega 2020 com o Covid, o mercado bate lá embaixo e o mercado se recupera, ele se reinventa muito rápido. Normalmente, entre 90 a 180 dias, o mercado se reinventou. Tá? Quando você olha as últimas crises, estatisticamente, entre 90 e 120 dias, na média, o mercado já tinha batido a mínima e voltado. Então, foco no caixa. Investimentos com liquidez. Buscar investimentos que você não fique travado no longo prazo. Qual a exceção para isso, na minha opinião? Empresas com bons fundamentos de economia real e real estate, imóveis. Por quê? Naquela linha que eu falei, existe um déficit habitacional muito grande. Imagino eu que a volta do verão para o final do ano, agora, no hemisfério norte, vai ter uma busca por novas moradias. As pessoas vão se reacomodar nas casas. Aquele cara que mudou para o interior, longe de Nova York, longe de Milão, longe de Frankfurt, né, e foi trabalhar no interior, ele provavelmente volte para as grandes metrópoles. E aí a falta de imóveis. Então, a gente deve assistir um movimento, por quê? Porque o híbrido ou presencial começa a tomar corpo novamente. Né? As viagens, aeroportos lotados, começam a tomar corpo novamente. Então, os grandes centros devem polarizar isso novamente. Então, investimentos com liquidez, olhando bem real estate, empresas com fundamentos, na minha opinião. Agilidade nos ajustes. Marketing, finanças, RH, supply chain. Ou seja, uma gestão ágil, uma gestão focada em guerrilha. Por quê? Porque vão ter brechas que vão aparecer e vão sumir muito rapidamente. Né? Você teve brechas aí de petróleo batendo quase 140 e voltando agora a 95, 96 o barril. Então, abriu-se uma janela e fechou-se uma janela. Então, aproveitar rápido essas janelas. Olho no longo prazo, mas ações ágeis no curto. On demand versus custo fixo. As empresas buscando o funcionário remoto, buscando o part-time job, ou seja, buscando pagar pelaquilo que eu efetivamente vou usar. Eu não quero ter um diretor de planejamento se eu vou usar ele 2 meses por ano. Se eu vou usar ele uma vez por mês, é preferível ter no on-demand. Então, a gente vendo as plataformas on-demand, o trabalho on-demand, né, sendo privilegiado em relação a custo fixo. Então, isso é uma tônica que a gente está assistindo nos Estados Unidos, estamos assistindo aqui na Europa e vamos assistir no Brasil. Pessoal migrando de custo fixo para custo variável, para on-demand.
aprendizado contínuo. Always beta com teste AB constante. Ou seja, tudo que valia antes pode não valer mais. E tudo que não valeu mês passado pode valer agora. Então, destruir o seu pensamento e reconstruir novamente. Revisitar a sua base de clientes. Revisitar seus concorrentes. Então, essa rotina do revisitar, ela se faz importante. Por quê? O mercado está em constante mudança. Aquilo que não fazia sentido ontem pode fazer hoje. E aquilo que fez sentido ontem pode não fazer mais hoje. Faz sentido para vocês? Né? Então, comprar mais um pijama e um chinelo para trabalhar de casa talvez não faça mais sentido hoje. Você vai precisar voltar a comprar um terno para ir em reunião. Então, coisas que estavam antes perdidas, voltam. Coisas que estavam em alta, somem. Então, a gente começa a olhar esse reajuste de mercado. Então, esse always beta, ter essa cabeça da transformação, da mudança contínua, ela é vital. Pessoas, monitorar o psicológico, né, com conselho para as empresas, mentor para os empresários. Porque o psicológico das empresas, das pessoas, está se afetando muito. A gente vê que as pessoas estão mais sensíveis, mais sensibilizadas, as empresas estão mais sensíveis, mais sensibilizadas, os consumidores estão mais sensíveis e sensibilizados. Então, monitorar essa fragilidade, esse momento emocional se torna vital. Por quê? Porque isso faz a diferença. Pessoas que estavam indo bem, às vezes, acabam perdendo performance. Pessoas que estavam sem performance ganham. Né? Crianças mais estressadas. Consultórios de psicólogos e psiquiatras absolutamente abarrotados, sem agenda. Porque o psicológico se tornou vital nesse momento. Então, monitorar o psicológico da sua equipe seu é fundamental. Regulações, regulamentações e distorções, seja em fintech, em cripto, em educação. Deve vir muita mudança legislativa em todos os mercados no final desse ano, na minha visão. Por quê? Porque durante a pandemia se fez uma série de novas regras, ou afrouxou-se algumas, e que agora precisam ser revisitadas, precisam ser revistas. Então, essa revisão de regulação, seja em fintech, em cripto, em educação, em health, elas vão acontecer naturalmente. Os governos vão rever. Né? Então, ontem a gente assistiu lá o Trump chamando a quinta emenda nos Estados Unidos, né? em prol dele. Quer dizer, aquilo que era hábito, aquilo que se perdoou, às vezes, durante a pandemia, aquilo que se afrouxou durante a pandemia, começa a tomar uma nova cara. Faz sentido para vocês que a regulação deve estar mudando nesse segundo semestre em vários aspectos? Né? Afrouxamento de tributos, deve ter uma nova revisão fiscal em vários lugares do mundo. A questão de fintechs, deve ter revisão em vários lugares do mundo. Cripto, uma série de coisas. Rever mix de serviços e produtos. Se eu tiver que dar um aconselhamento, seja essencial, seja vital na vida das pessoas. As pessoas vão privilegiar aquilo que é vital. O menos vai ser mais. As pessoas estão aprendendo a viver com menos. Então, você vai ter uma revisitação, até pela questão inflacionária, os orçamentos das famílias e das empresas vão estar mais comprimidos, as pessoas vão ter que olhar aquilo que é supérfluo e tirar. Então, essa busca de mudança vai vir em todos os mercados. Então, ser essencial, ser vital é, na minha opinião, o grande ponto, a grande estratégia para aproveitar um momento turbulento. Porque no momento de turbulento, você desce um nível, quando a gente fala de pirâmide de Maslow, normalmente você desce um nível na pirâmide. Você vai para aquilo que a gente chama dos essentials, aquilo que é sobrevivência, subsistência, aquilo que eu não posso ficar sem. E aí está o grande foco da revisão do mix de serviços e mix de produtos. E um 10º ponto, investidores com aversão a riscos e a gestão ultrapassada. Então, todos os investidores que eu tenho conversado, e não são poucos, são muitos investidores, são 2 grandes pontos. Qual é o risco desse mercado? Esse mercado vai estar em pé em 2024 e 2025? E aí eu entro de novo com o real estate. Ninguém achou e ninguém vai achar um jeito diferente de morar ainda. Né? Você precisa de 4 paredes e um telhado, né? Uma água quente, energia elétrica e internet para você morar.
pode ser maior, menor, num lugar ou no outro, mas a demanda vai crescer com o crescimento de população. Então, tudo aquilo que é economia real vai ter demanda. Então, o investidor vai buscar aquilo que é economia real. Se o Zoom vai sobreviver daqui a 2 anos, o Twitter, o Meta, não sei. Se Facebook, Instagram e LinkedIn, não sei. Mas casa, transporte, alimentação, energia, com certeza. Faz sentido para vocês? Então, o investidor ele busca, nesse momento, esse excesso. E a outra coisa, o investidor não quer gestão ultrapassada. Né? O investidor quer gente que esteja antenada, que esteja com os novos princípios do híbrido, que esteja com os novos princípios da nova liderança, uma visão e valores de ESG, né, que é o environmental, o clima, né, todo o meio ambiente, o social, com o impacto que você traz para a sociedade, e governança. Não tem mais espaço para aquilo que não é ESG. Investidor, isso agora já virou, não é mais nenhum diferencial, vira basicamente regra. Gestão ultrapassada está morta. Faz sentido para vocês? Morreu. É uma página nova e investidor quer olhar aquilo que vem pela frente, não aquilo que foi o passado. O investidor não está olhando o que você fez durante a pandemia. Até porque tem que cortar os últimos 2 anos, como quando eu olho uma valuation, eu olho uma empresa, os últimos 2 anos, ok. Mas eles não podem contar numa curva. Se você não conta os últimos 2 anos, os últimos 5 acabam perdendo sentido, o que você tem que olhar só para frente? Faz sentido para vocês? Então, uma mudança muito grande no perfil do investidor. Ou seja, o gestor, o empresário ou o CEO vai precisar de ajuda para remodelar o negócio. Esse é o jeito da nova gestão. Ninguém mais pensa sozinho. Tem que se pensar em grupo, tem que ter várias visões multimercados, multissetoriais, a famosa diversidade de verdade. Né? É a famosa diversidade de verdade. Não dá mais para pensar com uma cabeça só. Essa gestão antiga morreu. Faz sentido isso para vocês? Né? Nos nossos negócios, a gente tem os comitês, temos lá todo mundo trazendo ideia nova, o que está vendo no mercado, a gente rodando o mundo todo, a gente olha, né? Temos base lá em Nova York, em Boston, na Flórida, temos base aqui na Europa, base no Brasil, diversas bases no Brasil, olhando o mercado e entendendo juntos o que pode e o que deve ser remodelado. Então, qualquer gestor, qualquer empresário, qualquer CEO vai precisar de ajuda. Né? Aquilo, não tente fazer sozinho, vai dar merda. Desculpa a palavra, mas é isso que vai acontecer. Você vai para o risco de acertar ou não, vai para o all-in. E investidor não quer isso. Investidor quer gestão madura, gestão múltipla. Mais de uma pessoa revisando o mesmo processo de decisão. E aí, avançando aqui ainda no nosso modelo, o que fica de todo esse mercado? O que fica de tudo que a gente viu até hoje? A vontade do ser humano de ter uma melhor qualidade de vida. Esse é o grande ponto que a gente está observando. Então, todos os hábitos de empresas e de consumo passam por uma nova transformação daquilo que vamos poder chamar do pós-Covid, né? Ou do pós-Ucrânia e Rússia, como a gente quiser chamar, um novo modelo e um novo momento de mundo. Faz sentido para vocês? Aproveitar aqui que tem uma pergunta aqui. Deixa eu aproveitar aqui. Pergunta no Wagner. O pessoal da universidade... ok, não está conseguindo mandar. Manda você por eles, tá, Wagner? Por gentileza. Pede para eles mandarem para você. Mas aqui está o chat aberto. Quais as 3 principais dores do mercado corporativo que podem ser sanadas pela área de marketing? Legal. Primeiro, Wagner, entender hábitos de consumidor. Acho que esse é um grande ponto que o marketing vai ter que trazer. Como é que a gente revê hábitos de consumo? Foco no seu consumidor. Customer centric. Né? Aquilo que vão pegar durante a pandemia, ninguém mais usava patinete, todo mundo volta a usar patinete agora. Aquilo que ninguém usava aeroporto, todo mundo volta a usar aeroporto agora. Mas ninguém mais quer usar ônibus. Ninguém quer mais usar trem. Usa se for necessário, mas as pessoas querem ter o carro. Então, a gente tem esse primeiro ponto, reentender o consumidor. O segundo ponto, eu olharia
rever a sua concorrência. Quem é meu concorrente real? Então, por exemplo, fazendo um trabalho na área de saúde, a Amazon, o Google, a Apple passam a ser grandes concorrentes na área de saúde. Então, não adianta eu olhar só o hospital ou o médico do lado, mas eu tenho as grandes techs entrando nessa área. Como os bancos, tem as fintechs. Né? Como o varejo, tem as plataformas online. Então, eu olharia quem é o meu novo concorrente, quem são os entrantes que estão vindo aqui. Então, número 1, consumidor. Número 2, quem é que vai atender essa dor do consumidor? Sou eu ou tem alguém novo preparado para isso? Né? Meu restaurante, eu tive que migrar para delivery e agora eu volto para ter o delivery e o salão. Né? Um cliente nosso na área de buffet de festas está bombando. Então, como é que a gente redesenha isso? E o terceiro ponto, pegando marketing ainda, conforme a pergunta aqui, Wagner, eu olharia os meios de comunicação, funil de vendas. Aquilo que funcionou em 2018, 17, 18, 19, que era o auge do crescimento vamos chamar aí no Brasil da era Érico Rocha aí no Brasil, né? Se a gente puder dar um nome para essa era, vamos chamar de era Érico Rocha. Né? O marketing digital bombando, ele vai para 2020, 2021 já num modelo diferente. Por quê? Porque você já não podia ter mais o palco. O funil de vendas não tinha mais lá a questão dos eventos presenciais por meio de funil ou fundo de funil. Então, isso deu uma mudada. E agora, com a volta, muda novamente. Então, com volta de algoritmos de Facebook, Instagram, LinkedIn, eu questiono um pouco hoje qual vai ser o modelo de vendas, qual vai ser o modelo vencedor de comunicação nesse novo momento. Entendo que LinkedIn, Instagram, Facebook, praticamente perderam muita força. A gente vê Google ganhando muita força, continuando ganhando muita força, continuando caminhando. TikTok, né, aparecendo aí na cabeça da garotada. Então, a gente começa a ter um novo jeito de fazer. Então, resumindo, os 3 pilares: consumidor, concorrentes e entrantes, e um novo jeito de se comunicar. Aquilo que você comunicou nos outros anos não vale mais para esse ano agora, não vai valer para o Natal. Como você se comunicou no Natal de 2020, de 2021, não vai valer para o ano de 2022, na minha visão. Espero ter respondido. Se não respondi completamente, ou se ficou mais algum ponto, Wagner, ou se o pessoal da universidade que está assistindo a gente aqui, ao vivo, aliás, um abraço para todos aí na Universidade no Espírito Santo, aí no Brasil. Uma outra pergunta aqui do Germano. Luciano, você vê espaço para a criação de novos fundos imobiliários de tijolo? Sim. Não só vejo espaço, como acho que é o momento oportuno. Só para você ter uma ideia, aqui eu tenho um contrato de confidencialidade, eu não posso contar o caso específico, mas nós estamos pondo um fundo de mais ou menos 1 bi aí no Brasil, para uma área específica de fundo imobiliário. Então, vejo espaço para isso. Aqui na Europa, estamos colocando alguns investimentos na área da Toscana, vejo espaço para isso. No sul do Brasil, no litoral, temos grandes oportunidades que a gente está entrando lá junto com investidores. Então, não só vejo, Germano, como um momento de oportunidade, mas como o grande momento de oportunidade. O que eu entendo, tá, Germano? No momento que tem-se uma queda da credibilidade, né? Vamos pensar, a turma do cripto, né? Veio nos últimos anos bombando, punha lá no cripto e achava que ia ficar milionário, multibilionário, bilionário, comprar Lamborghinis só ali do cripto. E aquilo tenha o esvaziamento da bolha, a turma vai para o tijolo, vai para a economia real. Né? Eu brinco, vai comprar ação da Coca-Cola, do McDonald's novamente. Então, o real estate tem esse espaço. O real estate tem demanda e tem déficit habitacional no mundo todo. Então, veja espaço sim, Germano. Aí você me pergunta, no Nordeste? Germano, eu acho que no Nordeste eu viria como 2 viés, tá? 2 grandes viés. Um espaço para turismo, né? Segunda moradia, turismo, que a gente teve lá atrás um boom desse no começo dos anos 2000, ali até 2000,
15, vamos falar assim, os primeiros 10, 15 anos desse milênio, a gente viu um boom muito grande, e o outro para moradia. Moradia, creio que sim, minha resposta seria para você sim, tem espaço. Segunda, moradia, tem espaço, mas tem que ir com um olhar um pouco mais crítico. Acho que o turismo interno no Brasil se fortalece, acho que as pessoas investem mais, mas não é uma coisa de qualquer forma. Então, penso que os fundos imobiliários têm que ser muito bem desenhados, investimentos imobiliários bem desenhados, e no Nordeste, mais bem estudados e estruturados ainda, mas com espaço. Então, a resposta é sim, mas não de qualquer forma. Bem estruturado. Como a gente está vendo nos Estados Unidos. Boas oportunidades, mas não em qualquer lugar. Não de qualquer forma. Como a gente está vendo aqui na Europa. Muito boas oportunidades, mas não de qualquer forma. Então, creio que, respondendo para você, Germano, a própria questão dos juros, se a gente olha no médio e longo prazo, olhando 23, 24, ela deve ter uma curva para baixo. Não deve se manter nesse patamar alto, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, por muito tempo. Provavelmente, já começando a ceder a inflação, a gente já tem uma volta e aí abre-se muito espaço para mercado imobiliário. Pegando aqui, acho que mais uma pergunta do Wagner, né? Em que medida esse momento de turbulência favorece e em que medida atrapalha os investimentos em startups? Legal, Wagner. O que eu acho, Wagner? Por um lado, não vai ter mais aquela euforia das startups a qualquer custo, né? Para-se o mercado de gamble, né? De aposta, né? Joga lá dinheiro e vamos ver o que dá. E começa o mercado de startups com fundamentos, startups que vão gerar caixa, que vão resolver realmente um problema. Então, eu acho que é uma grande oportunidade dar uma limpada no mercado. Por outro lado, aquilo que tiver consistência, aquilo que fica bom. Então, no mercado como um todo, não só de startups, acho que é um momento de limpeza de mercado, Wagner. Um momento de depuração, né? Naquele mercado onde estava muito aquecido, qualquer um fazia resultado. Agora, o resultado vai ter que aparecer, né? Eu brinco aquela hora do jogo que o jogador vai ter que marcar gol. Não vai adiantar mais só dizer que é bom. Vai ter que fazer acontecer. Vai ter que dar resultado. Então, é a mesma coisa para o mundo das startups. Creio que muitas startups vão ter que passar por fusões, por cisões, por aquisições. Eu acho que vai ser um modelo de consolidação de mercado, Wagner. Se eu pudesse te dar um cenário. Por que consolidação de mercado? Porque muitas startups vão ter problema de caixa, com falta de geração de caixa e dificuldade para capital de giro. Então, vai ser um momento que vai ter muita fusão, muita aquisição, muita consolidação de mercado. É aí que eu vejo grandes oportunidades e grandes problemas, naturalmente. Se você estiver do lado do problema, não estiver preparado, você vai ter problema. Por outro lado, vão surgir muitos grupos que vão adquirir e vão consolidar esses mercados. Seja de fintech, de health tech, de enertech, qualquer tech, creio que o mercado passa por um grande momento nesse segundo semestre de 2022 de consolidação, né? Aqueles que vão conseguindo capital, que vão se transformando nos catalisadores do seu mercado, vão acabar adquirindo por valuations melhores aqueles que estão patinando ou estão com problema de caixa nesse momento. Essa é a minha visão. Bom, espero que tenha respondido aí para você, Wagner, respondido para o Germano. Ver aqui mais uma pergunta. Luciano, em termos de gestão, se você tivesse uma recomendação para dar, o que você falaria para o CEO? Aqui está com um iPhone, não sei quem é que perguntou. O que eu daria de sugestão para um CEO? Coloque um co-CEO. O que eu daria de sugestão para um CEO? Coloque na sua empresa um co-CEO. Como um avião. Eu estava tomando um café da manhã agora de manhã, estava o pessoal da Lufthansa ali tomando do meu lado, a gente estava batendo um papo, e a companhia aérea alemã. E qual é o ponto? Nenhum avião tem um único piloto. Ele tem lá um copiloto. Quando é um voo grande, tem 3 na cabine.
O mercado não vai ser um mercado fácil. Então, grandes empresas, por exemplo, pegar a empresa aí no Brasil, a Natura, já tem um co-CEO. Então, o que eu entendo é que o mercado, o grande ponto para uma boa gestão inovadora, uma boa gestão de mercado, é ter co-CEOs nas empresas. Não deixar todo o comando na mão de um só. Porque se esse cara errar, se esse cara ficar doente, o teu tempo para fazer uma sucessão, o teu tempo para recolocar no ar, pode matar teu negócio, pode ferir muito o seu negócio. Então, ter o seu copiloto ali, ter o seu co-CEO, eu diria que seria o grande movimento defensivo e ofensivo para qualquer CEO, para qualquer empresa que queira atravessar 22 e 23 bem. Minha recomendação, co-CEO. Né? No nosso negócio, a gente está pondo co-CEOs, a gente está fazendo o trabalho sempre em conjunto, fora o board, colocando os co-CEOs para trabalhar em cada um dos mercados, pela necessidade e pela amplitude, a complexidade de mercado. No momento de turbulência, você precisa ter mais de um ajudando a segurar o manche ali, né? Segurar a direção. Então, minha opinião, o que colocar como CEO, o que seria a recomendação nesse momento, coloca um co-CEO com você. Legal? Pessoal, acho que são as perguntas que tinha aqui para hoje. Frisando, gestor empresário CEO vai precisar de ajuda para remodelar o negócio e para fazer a gestão do dia a dia. Co-CEO na tua empresa, conselho, mentor. Se precisar de ajuda, estamos aqui para ajudar. Tem toda a nossa equipe aí que pode ajudar. Procure a gente aí nas redes sociais. Essa live fica gravada e sobe para o nosso canal do YouTube, Luciano Vital, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook. Essa live que ocorre toda quinta-feira com temas escolhidos pela nossa rede, escolhidos pelos nossos clientes, para que a gente aborde e traga esse conteúdo como um give back para a sociedade, uma geração gratuita e generosa para vocês. Espero que você tenha muito sucesso na gestão da sua empresa nesse segundo semestre e ficamos à disposição aqui para o que precisar, ok? Um forte abraço a todos, ótimos negócios!